Olá pessoal, tudo beleza? Aqui é o professor Jefferson, sim, e vamos para a nossa quarta aula sobre fundamentos de filtração, certo? Então na última aula nós vimos aí as equações da filtração a pressão constante, certo? E ficou faltando, eu havia prometido naquela aula, o efeito de compressão da torta sobre o comportamento da filtração, certo? Vamos ver isso então. E mais alguma coisa sobre auxiliares de filtração. Beleza? Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que falar sobre efeitos de compressão, certo? Por que ele ocorre? Ele ocorre devido a um delta, a um gradiente de pressão entre dois lados, certo? Então a compressão ela não ocorre simplesmente quando eu coloco pressão sobre um dos lados. Ela pode também acontecer quando eu tiro pressão do outro lado, fazendo com que eu tenha um gradiente de pressão. Isso naturalmente ocorre sobre os sistemas de filtração devido à necessidade de passagem da água da água através da torta de filtração, correto? Muito bem. Mas isso ocorre de duas formas, ela pode acontecer de duas formas. Primeiro caso, nós vamos avaliar a vazão constante. Então, normalmente, quando eu tenho uma filtração com material que não é compressível, certo? Eu tenho uma relação linear da pressão com o tempo de filtração, onde a inclinação dessa relação linear é diretamente proporcional à resistência específica da torta, certo? Então, a derivada dessa equação aqui está associada à resistência específica da torta. Então eu só tenho um valor ao longo de todos os dados. Certo? Muito bem. Quando eu tenho compressão da torta? Então vamos lá. Durante a filtração, a vazão constante, eu vou ter variação da pressão sobre a torta, certo? Variação do gradiente de pressão sobre a torta. Então esse gradiente de pressão ele vai aumentando durante a filtração, certo? Se a torta sofre compressão, eu espero que ocorra o quê? Certo? Então, uma torta com compressão. Ela começa ali, bonitinha, e num determinado momento ela aumenta, tá? E esse aumento ele pode ser em etapas ou pode ser na forma aqui de um polinômio, certo? Então, o que nós temos? Nós temos alfa como uma função, a resistência específica da torta, como uma função de pressão, certo? Para aproximar os dados, eu posso simplesmente calcular diversos alfas aqui em diferentes intervalos de pressão, né? E verificar isso, tá? Mas lembrando que o RM só pode ser calculado a partir do primeiro dado da filtração, correto? Não confundam aumento de resistência com outros fenômenos, como colmatação ou como enchimento da câmara de filtração com torta, tá? Então, isso pode ser, às vezes pode gerar uma certa confusão, né? Mas alguns experimentos aí variando a pressão, vocês vão conseguir verificar se é ou não mesmo efeito de compressão da torta. Em geral, alimentos possuem, né, produtos alimentícios, produtos orgânicos, possuem compressão da torta. Lembrando que quando a torta se comprime, né, ou é comprimida, né, diminui a porosidade, e a porosidade é diretamente proporcional à permeabilidade, que por sua vez é inversamente proporcional à resistência específica da torta. Então, diminuindo a permeabilidade, aumenta a porosidade, certo? Muito bem. E o que vai acontecer num processo a pressão constante, certo? Então, de novo, nós temos uma torta que não é compressível, tá? Uma torta sem compressão. Uma torta incompressível e não incompreensível, tá? Cuidem os termos aí, tá?
Então, ela vai ter um comportamento, num primeiro momento, linear, certo? Que é o que a gente espera de uma torta que não sofre compressão. Lembrando que a pressão constante muda os meus eixos, né? Eu tenho pressão versus tempo e aqui eu tenho inverso da vazão versus volume filtrado, tá? E uma torta que sofre compressão. O que ela vai acontecer quando operada a pressão constante? Então lembrem que a compressão, ela é um efeito da pressão sobre a torta. Se a pressão sobre a torta é constante, o que vai acontecer? Mesmo que a torta seja compressível, um comportamento semelhante à torta que não tem compressão, certo? Então, vejam que um dos testes que eu posso efetuar para verificar se a torta sofre ou não compressão é operar ela a pressão constante. Eu operando ela a pressão constante, eu consigo verificar, certo? Se teve, por exemplo, um comportamento não linear aqui, pode indicar que é o meu meio filtrante que está comatando durante a filtração e não a torta que sofre compressão. Beleza? Muito bem. Dando continuidade, então, aqui, auxiliares de filtração, certo? Que são auxiliares de filtração? Um dos objetivos dos auxiliares de filtração está exatamente associado a essa questão de comatação do meio filtrante, tá? Então, ele é um material normalmente poroso que tem como objetivo impedir que incrustações que impeçam a filtração ocorram sobre ou na membrana, tá? Também um dos outros objetivos é não deixar que a torta entre em contato direto com o meio filtrante, pode ser que isso pode causar algum problema, certo? Então ele pode ser usado como pré-capa, certo? Pré-capa é quando eu cubro o meio filtrante com esse material auxiliar de filtração e ele tem como objetivo não deixar a torta entrar em contato com o meio filtrante. Ou na suspensão. Então, na suspensão, eu adiciono esse material junto com o meu líquido, ou, enfim, o meu fluido que eu vou filtrar, minha suspensão que eu vou filtrar, tá? E ela tem como objetivo aumentar a permeabilidade da torta. Então, em alguns materiais que é difícil a filtração, eu posso usar os auxiliares na suspensão para aumentar a permeabilidade na torta. Já suspensões que provocam comatação de meio filtrante, eu uso na pré-capa, né, para evitar que venha a entupir então meu meio filtrante, tá? Então na pré-capa são valores apenas aqui de referência, de 1 a 2 metros quadrados por quilograma de ar de filtração. E como auxiliar na suspensão, então, na suspensão, eu uso 1 a 2 vezes a quantidade de sólidos. Então, se eu tenho lá 100 kg por metro cúbico de sólido, eu vou botar 100 kg de auxiliares de filtração. Essa referência aqui eu acho um pouquinho exagerada, tá? Eu trabalho com 0,5 no máximo vezes a quantidade de sólidos, tá? Então eu acho um pouquinho exagerada essa quantidade, mas é a referência que temos aí, certo? Muito bem, então vamos lá. Então na pré-capa, tá? Então pré-capa, aqui está minha placa de filtração, certo? Eu vou botar auxiliar sobre essa placa de filtração, fazendo com que ela seja recoberta, tá? Para quando os meus sólidos em suspensão chegar sobre ela. Então vejam que aqui os sólidos de suspensão, corzinha preta, estão chegando sobre o meio filtrante e não estão entrando em contato com o meio filtrante. Tá? Então a torta está se formando sem entrar em contato com o meio filtrante. E a segunda forma, então, como eu falei para vocês, é usar
na suspensão. Então vejam que aqui tem bolinhas brancas e bolinhas pretas, né? Então a torta que está sendo formada, que é essa terceira linha aqui, a primeira e segunda linha seriam linhas de pré-capa, tá? A torta que está sendo formada aqui, ela tem bolinhas pretas, né? Que seria a minha suspensão, e ela teria problema de permeabilidade, e bolinhas brancas, que é o meu auxiliar, certo? Então, quando a suspensão chega por aqui, o fluido consegue passar por esses locais aqui. Deixa eu pegar uma caneta aqui. Tá? Por esses locais aqui, né? Onde eu tenho o meu auxiliar de filtração, certo? Então é uma forma mais de garantir que a filtração ocorra por mais tempo, sem que a torta venha prejudicar tanto esse processo, ok? Então, as duas formas aqui de eu utilizar. E, na verdade, a forma aqui do meio, a 2, é conjunta, que utiliza tanto na pré-capa quanto na suspensão, tá? Que materiais são esses, tá? Então, perlita é uma rocha vulcânica com alto teor de sílica e silicatos, e quando aquecida a 900 graus Celsius, ela aumenta de 4 a 20 vezes. Tá? Se vocês olharem perlita, ela parece um isopor depois de expandida com calor. Qual é o grande problema? Que por parecer isopor, né, ela é compressível, tá? Então lembram daquele problema de compressão que a gente vinha falando agora há pouco, né? Então a perlita não vai ser um bom material caso eu trabalhe com variações de pressão no meu sistema de filtração, tá? Terra de atomácea, apesar de ser terra, né? Ela tem origem no mar, são algas fossilizadas, né? Óbvio que a gente não vai lá tirar os corais lá do Nordeste para fazer terra de atomácea, mas também é a base da alginato de cálcio, então é um material extremamente poroso, como vocês conseguem até observar aqui nas micrografias, tá? Óbvio que isso aqui vai ser tudo quebrado, mas aqui também temos porosidade, né? Nesse material quebrado. E por ser a base de cálcio, ela é quase incompressível, certo? Carvão ativado, aqui eu tenho uma micrografia de um carvão ativado que eu produzi há um tempo atrás. Então, é obtido através de pirólise de materiais carbonáceos, madeira, casca de coco, casca de arroz, enfim, tudo mais pode ser utilizado. Ele pode ser produzido como um pó, então aqui nesse caso nós vamos utilizar ele como um pó, e tem quase 2.000 metros quadrados por grama. Ou seja, um campo de futebol tem 10.000, então tem 1/5 de um campo de futebol em cada grama de carvão ativado. Certo? Muito bem, mas como os auxiliares vão ajudar na nossa filtração? Então aqui eu tenho dois exemplos. Uma torta que seja compressível. Lembra que uma torta compressível, né? Sem auxiliar, nós temos um aumento aqui da inclinação, então nós temos variações, vários valores de alfa, certo? O que acontece quando eu coloco auxiliar? Um auxiliar na suspensão, tá? Então, por exemplo, quando a torta é compressível, eu prefiro usar auxiliar na suspensão. Então, o meu RM vai ter o mesmo valor, porém, por eu ter auxiliar na suspensão, certo? O meu alfa vai ser maior que o alfa 1. Ou seja, na primeira parte da, da, da filtração, ou seja, a pressão baixa. Mas depois que a pressão aumenta, o alfa fica menor. Então vai chegar a um determinado ponto que essa linha vai compensar, então, né? A inclinação aqui vai compensar, e a partir daqui
né, vai compensar o uso de auxiliar de filtração, certo? Então é isso que eu espero quando uma torta é compressível. Colmatação de meio filtrante, tá? Então, colmatação de meio filtrante, ele tem como característica o quê? Colmatação de meio filtrante, ele tem como característica aumentar, né? Uma das formas que eu vejo que houve colmatação do meio filtrante, ele pode aumentar a, a inclinação aqui, né? Ou seja, dá uma falsa impressão de que a resistência específica da torta é maior, tá? Porque o meio filtrante vai colmatando e até por vezes ele pode até parecer que é algo compressível, tá? Então tem aquele comportamento, só não aqui, obviamente, porque aqui eu estou trabalhando a pressão constante, tá? Então aqui eu estou trabalhando a pressão constante, então só se fosse a vazão constante eu teria aquele efeito que parece ser uma torta compressível, tá? Então, quando eu boto como pré-capa, e aqui o ideal é usar de pré-capa para evitar que o sólido entre em contato com o meio filtrante, num primeiro momento eu vou ter um aumento da resistência do meio filtrante, tá? Por quê? Porque a filtração vai começar tendo já uma camada de material, né, sobre o meu tecido, sobre o meu meio filtrante, sobre a minha membrana, tá? Só que e essa camada de material vai fazer parte do meio filtrante, certo? Então a minha resistência aumenta, certo? A resistência aumenta, porém eu não tenho esse efeito que eu posso observar devido à colmatação, né? Então, devido à colmatação, eu não tenho esse efeito aqui de incremento da resistência da torta, tá? Efeito, lembrando que não é propriamente um incremento de resistência da torta, mas sim, visualmente eu enxergo como sendo isso, tá? Então, vai chegar num determinado volume filtrado, né? Que vai compensar. Então, daqui a pouco, aqui seria inviável operar até esse ponto, né? Então, aqui eu consigo viabilidade de operar até mais, por um tempo maior o meu filtro, tá? Então, assim, auxiliar de filtração vai sempre melhorar tudo? Nem sempre. Às vezes ele pode parecer que é pior, tá? Só que com o tempo ele vai ajudar no processo. Obviamente, desde que bem utilizado, né? Então, se é na suspensão, se é na pré-capa, se o problema é colmatação, se o problema é torta compressível ou torta com baixa permeabilidade, né? Então aqui pode ser devido à baixa permeabilidade também. Então eu posso usar aqui um gráfico a baixa permeabilidade, ele seria mais ou menos assim, tá? Então, sem torta de filtração com torta de filtração, tá? Meus dados teriam uma menor inclinação, tá? Então eu posso usar esses auxiliares de forma a facilitar a minha filtração. Certo, pessoal? Então, nesse vídeo era isso. Agradeço a atenção de vocês. E em breve disponibilizo mais um vídeo, uma videoaula, finalizando essa parte de filtração. Tá bom? Muito obrigado e até mais.